Primeiro, né, o que são metas de inflação? Meta de inflação, a gente já sabe que quem define é o Conselho Monetário Nacional. Isso daqui existe no país desde 1999. Então, lá desde 99, foi implementado aqui no país o regime de metas de inflação, ou seja, todo ano o Conselho Monetário Nacional ele fala, eu quero que a inflação para esse ano seja, sei lá, 3,5%. E aí o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ele tem que fazer alguma coisa para ele colocar a inflação na meta. E o que o Copom faz para atingir essa inflação, né? Que é o que exatamente está sendo perguntado aqui. O Copom, basicamente, ele faz isso, ó. Alterações na Selic, que é a taxa básica de juros aqui da nossa economia. Agora, vamos tentar entender essas coisinhas, essas setas que eu coloquei aqui para vocês, tá? Selic, taxa básica de juros da economia. Vamos pensar a seguinte situação, ó, se eu subir a Selic, se a Selic está 13,75% no ano, quer dizer que o juros está caro. Eu, William, não vou pegar crédito nesse momento para financiar um carro, não vou pegar crédito nesse momento para financiar uma casa, financiar um apartamento. Por quê? Porque os juros vai estar muito caro, então a minha parcela vai ficar muito cara. Então, toda vez que a taxa básica de juros da economia sobe, que é a Selic, o crédito na economia faz o quê? Ele cai. As pessoas param de pegar crédito. Por quê? É uma questão óbvia. Juros está alto, ninguém vai querer pegar crédito. Tá? E parte da população, diria grande parte da população, usa crédito para consumir. Né? Às vezes você pega o crédito para você ter um bem de alto valor agregado, como um carro, uma casa, ou então você pode ser um empresário que você está pegando um crédito para um capital de giro, então um crédito de curto prazo, né? E aí, conforme o juros está aumentando, você não vai mais querer saber do crédito, consequentemente, esse crédito na economia ele vai cair, e aí as pessoas que utilizavam esse crédito para consumir, elas também vão ter uma redução no quê? No consumo. Você pode parar para pensar, por exemplo, hoje em dia na economia, 2022, Selic alta, juros altos, as pessoas estão consumindo, todo mundo está gastando dinheiro à toa, está pegando crédito, está gastando? Não, ninguém está consumindo. Se você tinha planos de comprar uma casa, um apartamento, não sei o quê, você está adiando isso daí, né, para você não pagar um juros muito alto. Então, o consumo na economia cai. Ok. Consequentemente, agora você vai pensar assim, ó, pensa pela ótica do empresário. Se as pessoas estão consumindo menos, eu, empresário, eu vou investir mais ou eu vou investir menos na minha empresa? Eu vou investir menos também, porque, poxa, eu não tenho demanda, as pessoas não estão consumindo. Por que eu vou gastar dinheiro investindo? E quer saber? Além de eu investir menos, eu ainda vou mandar a gente embora, porque eu estou tendo menos lucro, né? O lucro, a taxa de lucro da economia, ela está caindo. Então, eu vou mandar a galera embora, o emprego daquela economia também vai cair. Né? Tudo isso aqui porque a taxa de juros subiu. Aí você pensa, beleza, então quando o juro sobe, ele atinge todas essas variáveis, mas por que a inflação cai? Eu não estou entendendo por que a inflação cai. Porque, imagina só, eu sou um empresário, eu vendo um produto, né? As pessoas vendem ali, por exemplo, os alimentos, as pessoas estão vendendo o que quer que seja na economia, né? A área de educação, saúde, habitação, tudo. Se ninguém tem renda, se ninguém tem emprego, se ninguém tem crédito, você vai aumentar o seu preço? Vou falar, quer saber? A economia está tudo ferrada aqui, ninguém tem crédito, ninguém está consumindo, eu não estou vendendo nada, meu lucro está baixo, mas eu vou aumentar o preço. Vou começar a cobrar aqui R$ 3.000 no curso da SEA. Pronto, vamos ver o que vira. Eu vou vender o curso da SEA? Não vou vender. Por quê? Porque as pessoas estão sem renda. Então, o que eu vou fazer para tentar vender esse produto? Vou reduzir o preço. Só que não só eu vou reduzir o preço, todas as outras pessoas da economia, de maneira geral, vão reduzir preços justamente para você atingir aquela pessoa, aquela parcela da população que está com uma renda mais baixa. Então, é por isso que o IPCA ele cai, tá? E aí, se você lembrar da aula que eu falei sobre PIB, lembra que o PIB ele tem a fórmula da seguinte maneira, ó, consumo mais investimentos mais gastos do governo mais exportação menos importação. Aqui eu mostrei para vocês que o consumo, quando o juros subiu, o consumo ele caiu, ó, seta para baixo, e mostrei que o investimento também
caiu, seta para baixo também. Então, ó, se dentro do PIB tem o consumo e tem o investimento, essas duas variáveis caíram, a gente já pode pressupor que o PIB, de maneira geral, caiu, porque são as variáveis de maior peso lá dentro daquela fórmula, tá? E aí, para sua prova, o que você precisa saber aqui, pessoal? O que você precisa saber? Você precisa saber a relação da Selic com a inflação e com o PIB. Você não precisa saber da relação da Selic com essas outras variáveis aqui, porque daí já seria aula de macroeconomia. Só que eu não consigo explicar para você que a Selic sobe e a inflação cai se eu não explicar para você os efeitos da Selic antes de chegar na inflação. Tá? A Selic ela não atinge a inflação assim, aumentei a Selic, amanhã a inflação cai. Não, demora, até as pessoas reduzirem preço, até as pessoas pararem de consumir, pegar crédito, as pessoas serem demitidas, isso demora. Então é por isso que quando a gente vê a inflação alta, né, e aí o Banco Central, mais especificamente o Copom, ele começa a subir a Selic, muitas vezes você vê as duas variáveis caminhando juntas. Né? Você vê a inflação subindo e a Selic subindo, mas é porque ainda não deu tempo da Selic atingir a inflação. Só que para sua prova, você sempre vai pensar assim, ó, se a inflação está alta, a Selic ela sobe, consequentemente, a inflação vai fazer o quê? A inflação vai começar a cair. Então, é essa relação inversa que a gente precisa saber. Se eu reduzo o Selic, uma hora ou outra, a inflação ela vai subir, porque daí é só a gente colocar as setas aqui todas ao contrário. Então, essa relação que você precisa saber para sua prova. Você tem que decorar isso daqui e também saber os efeitos da Selic no PIB. Aí, o que mais que você precisa saber nesse slide sobre o Copom? Quantas vezes ele se reúne? 8 vezes ao ano, e que é nas terças e quartas-feiras, né? Terça-feira ele se reúne, ele debate lá com a galera. Ah, o que você acha que a gente faz? A gente sobe ou desce juros? Ah, eu acho que sobe por causa disso e isso daquilo. Então é um debate na terça-feira. E na quarta ele, de fato, divulga a decisão dele. Ah, vamos subir a Selic. Ah, vamos baixar a Selic. Tá? E o nome dessa Selic, ela é chamada justamente Selic Meta, que foi que eu mostrei no slide anterior. E o Copom, ele divulga relatórios de inflação ao final de cada trimestre também. Qual que é o grande objetivo aqui do Copom? Implementar política monetária, que é justamente essa política de subir ou descer taxa de juros, definir a meta da Selic e analisar o relatório de inflação. Eu falei que existem 8 reuniões no ano, né? Se, por exemplo, o Banco Central quiser, o Copom ele quiser convocar uma outra reunião, uma 9ª reunião, a gente chamaria essa reunião de reunião extraordinária. E aí quem poderia convocar ela seria o presidente do Banco Central, que por sua vez também é o presidente do Copom. A galera que trabalha no Banco Central trabalha no Copom também. Perfeito? E aí, para finalizar, essa questão do viés, como que funcionava antigamente? Antigamente, o Copom ele falava assim, olha, eu defino a Selic hoje em 10%, só que o viés dela é de alta, tá? Com viés de alta. Quer dizer que até que antes de chegar na próxima reunião do Copom, o Copom poderia subir essa taxa de juros sem uma nova reunião, ou seja, viés de alta, ele poderia aumentar a taxa de juros. Só que eu nem vou entrar nesse detalhe, porque isso não cai na sua prova. Você só tem que saber que viés não existe mais. Então, hoje, se o Copom ele define a taxa de juros em 10%, ele só pode alterar essa taxa na próxima reunião. Não tem como alterar antes, não tem como alterar depois. É só na próxima reunião, tá? Então, esse viés, você só tem que saber que ele não existe mais. Apareceu isso na sua prova, você vai falar, não existe mais. Pronto. Aqui, ó, para a gente finalizar essa parte do Copom, pessoal, como que funciona a reunião, né? Então, ó, terça-feira, reunião do Copom. Primeiro, vamos começar aqui, vamos começar aqui na quarta anterior à reunião do Copom. Na quarta-feira anterior à reunião do Copom, inicia o silêncio. Então, o Copom não pode falar nada no mercado. Aí na terça, você tem o debate, né? Na quarta, você tem a decisão da próxima taxa Selic, e aí depois você ainda continua em silêncio até a próxima terça-feira, que é quando é divulgada a ata do Copom. E ele se reúne 8 vezes ao ano. Começando então a aula aqui sobre Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que é um dos órgãos que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional, e ele também é um órgão considerado supervisor ou então executor. Lembra que eu falei para vocês que nós temos aqui o Conselho Monetário Nacional, que ele é o órgão máximo do sistema financeiro,
Logo abaixo dele nós temos o Banco Central do Brasil e temos também aqui a Comissão de Valores Mobiliários. Existe também o Conselho Nacional de Seguros Privados, aí logo abaixo dele está a SUSEP, né, já para a gente dar uma relembrada aqui. E temos também aqui o Conselho Nacional de Previdência Complementar e logo abaixo dele está a Previc. A Previc cuida de previdência fechada, a SUSEP cuida de previdência aberta, e aí nós temos esses dois órgãos aqui, tá? A CVM, quando a gente fala de valores mobiliários, basicamente você está falando de valores que podem ser repassados, ou seja, podem ser trocados de mãos em mãos. O melhor exemplo que nós temos de valores mobiliários são as ações. Quando eu compro uma ação, eu viro sócio daquela empresa, beleza, né? Eu tenho uma fração do capital social daquela companhia, só que eu posso vender a minha ação. E aí, a partir daquele momento que eu vendi a minha ação, eu deixei de ser sócio, e aí uma outra pessoa vai estar comprando aquela ação, né? Eu vou vender no mercado secundário, vou vender para um terceiro. Ou seja, está trocando de mãos, né? É um valor que se movimenta, por isso que recebe o nome aqui de valores mobiliários. Ele tem essa mobilidade, ele consegue se movimentar. Então, apareceu na sua prova, perguntando atribuições dos cargos, né? Quando a gente fala desse módulo aqui, tá falando desses órgãos, muitas vezes a prova ela vai te cobrar exatamente isso. Ela quer saber quais são as atribuições da CVM. Então, se você vê uma palavrinha falando valores mobiliários, você já tem que ficar esperto nisso. E também quando você vê uma palavra falando sociedade anônima de capital aberto. Eu já vou explicar aqui isso aqui para você com calma, mas só para você entender melhor. Uma SA de capital aberto, ela é aquela empresa que já abriu capital na bolsa, ou seja, ela tem ações sendo negociadas em bolsa. Por exemplo, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, Cirela, MRV, e aí com isso você consegue realmente comprar aquela empresa e virar sócio daquela companhia. A CVM, ela não fiscaliza sociedades anônimas de capital fechado, tá? É somente capital aberto, então você já pode anotar isso daí. Ela não vai fazer fiscalização de quem é uma SA de capital fechado, ou seja, uma empresa que não abriu capital, não tem nenhuma ação sendo negociada em bolsa ainda, ok? Beleza, aí temos aqui a definição formal, ó. A Comissão de Valores Mobiliários é um órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional. Pode aparecer também para você dizendo, né? Às vezes aparece a palavra supervisor ou então a palavra executor. Tanto faz, os dois está correto. E é considerada uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Economia. E aí detalhe, né? Você já vai fazer o contraponto aqui. Eu já falei para você, autarquia, ela pressupõe ausência de subordinação hierárquica. Eu já vi caindo questões em prova que dizia o seguinte, ó, a CVM é um órgão supervisor do Sistema Financeiro Nacional, vinculado ao Ministério da Economia, subordinado diretamente ao Conselho Monetário Nacional. Aí a pessoa que ela estava desatenta, ela ia lá e marcava essa como certa, por quê? Porque ela falou, poxa, é um órgão supervisor, tá certo. Falou que é vinculado ao Ministério da Economia, tá certo, só que aí tem essa palavra subordinada ao Conselho. Isso estaria errado. A autarquia, a característica dela é justamente essa, a ausência de subordinação hierárquica. A CVM, ela segue as normas do Conselho, só que não significa que ela precisa ficar pedindo autorização toda hora, não significa que ela é subordinada ao Conselho. O Conselho dá as normas, dá as regras e pronto, ela vai seguir da maneira como ela tem a autonomia dela para seguir, ok? E ela é vinculada ao Ministério da Economia, né? Lembra que o Banco Central ele não é mais vinculado, porque o Banco Central teve a Lei Complementar 179 que trouxe justamente a autonomia dele, a ausência de vínculo com o Ministério. Então, ele é uma entidade autárquica, também em regime especial, né, de natureza especial, só que ele não tem vínculo com o Ministério nenhum. A CVM tem com o Ministério da Economia. Então, anote isso daqui, tá? Personalidade jurídica, patrimônios próprios, dotada de autoridade administrativa independente. Aqui também está escrito a ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Aqui tem a quantidade de membros da CVM, ó. Ela é administrada por um presidente e 4 diretores, ou seja, eu tenho um total aqui de 5 membros, todos nomeados pelo presidente da República, depois de aprovado no Senado Federal. Mesma coisa também lá para o Banco Central. Pessoas de ilibada reputação, reconhecida competência em matéria de mercado de capitais. E aí sobre o mandato aqui dos diretores, né, dos dirigentes dessa comissão.
O mandato é de 5 anos, ele não pode ser reconduzido, ó, vedada a recondução, e deve ser renovado a cada ano 1/5 dos membros do colegiado, ou seja, 2022 você renova uma pessoa, 2023 você renova outra pessoa e assim por diante. Tá? Você sempre vai renovando 1/5 dos membros, que seria uma pessoa por ano. E aí, o que compete à CVM, né? Esse daqui ele é um resumo do que a CVM tem como competência, mas nós vamos dar uma olhada depois no próximo slide ali sobre as atribuições da CVM, que é uma coisa muito importante também, que sempre aparece em prova. Quando a gente fala de competência, é basicamente isso, a administração das bolsas, das entidades do mercado de balcão organizado, entidades de compensação e liquidação de operações com valores imobiliários, que é o que eu expliquei para vocês, né? Aqui tem uns exemplos, daqui a pouco a gente dá uma lida. Então a CVM ela administra as bolsas e mercado de balcão organizado. Mercado de balcão organizado, ele é um mercado onde a maior parte dos participantes são os bancos. Tá? É como se você fizesse uma operação fora de bolsa, na verdade é uma operação feita fora da bolsa de valores, mas que você consegue negociar ações entre intermediários financeiros, tá? Instituições financeiras de maneira geral, corretoras de maneira geral. Ok, isso daqui eu falo para vocês mais para frente também, quando a gente for falar de ações, por enquanto simplesmente você entender essa competência. E aí ela também, compete a CVM, ela vê essas questões dos emolumentos, comissões e outros custos cobrados pelas bolsas. Toda vez que você compra uma ação, você paga uma taxa. Toda vez que você vende, você paga uma taxa. Você paga também um emolumento, que é pago direto para a Bolsa de Valores. A Bolsa ela é uma empresa. Então, quando você paga esse emolumento para a Bolsa, é porque simplesmente ela está te prestando um serviço. E aí a CVM ela vai estar olhando essas taxas. Ela não vai deixar, por exemplo, também uma corretora de valores te cobrar o valor que ela quer de comissão. Tá? Muitas vezes, hoje em dia, você tem taxa de corretagem zero. Tá? Se eu compro uma ação, não pago nada. Se eu vendo uma ação, não pago nada. Né? A corretora ela tem outras fontes de renda também. Mas, se a corretora ela quisesse falar para mim, olha, eles vão te cobrar aqui R$150 por ordem de compra e de venda, tá? Isso aí vai ser possível? Não, a CVM ia olhar e falar, olha, infelizmente você não pode cobrar essa taxa, tá? Você vai ter que seguir as regras aqui das taxas máximas. Existe uma tabela do Bovespa, mas eu também falo na aula de ações, não precisa se preocupar por enquanto, ok? Exemplos de valores imobiliários, ações, debêntures, bônus de subscrição, que é um direito de comprar determinada quantidade de ações a um preço e a um prazo pré-estabelecido. Ah, William, não vi isso ainda. Sim, você vai ver na parte de direito dos acionistas. Cotas de fundo de investimentos em valores imobiliários, contratos futuros de opções, outros derivativos. Tudo isso são exemplos de valores que podem ser passados de mãos em mãos. Resuminho aqui da CVM, ela fiscaliza uma SA de capital aberto, isso que eu pedi para vocês anotarem, protege o acionista. Banco Central fiscaliza os bancos e protege quem? Os clientes. Beleza. Vamos ver aqui então as principais atribuições da CVM. Primeira atribuição, promover a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado da bolsa e de balcão e estimular as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas. Ou seja, o que a CVM estimula? Leia isso daqui. Ela, primeiro, promove a expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de bolsa, ou seja, ela tenta atrair investidores para a bolsa de valores, para ela isso é bom, né? Ela tenta tirar a pessoa que tem ali uma poupança convencional e atrair para o mercado de valores imobiliários, ela tenta fazer isso. E ela estimula as aplicações permanentes em ações do capital social de companhias abertas, ou seja, ela não estimula, por exemplo, especulação. Existe especulação em bolsa? Existe. O que é especular? É você simplesmente comprar uma ação, depois você vende ela, compra outra, vende outra. Você fica especulando. Você fica tentando ganhar com a volatilidade dos preços. Isso daí existe, um monte de gente faz isso. Só que ela não quer estimular isso daqui. Inclusive, existe uma coisa chamada day trade, que é quando a pessoa ela compra e vende a ação no mesmo dia. Ela faz um trade diário. E ela é tributada de uma maneira diferente. A gente ainda vai ver isso, mas só para você ver. Uma pessoa que faz day trade, ela é tributada de uma maneira maior do que uma pessoa que faz uma operação normal, que seria uma pessoa que compra e vende em dias posteriores. Então, ela estimula essas aplicações permanentes. Ela quer que a pessoa aplique o seu capital naquela companhia e deixe lá, Sob controle de capitais privados nacionais, as empresas nacionais,
formação de poupança e investimento no mercado de valores imobiliários. Então, se cair na sua prova falando, a CVM é responsável por estimular a formação de poupança no mercado de valores imobiliários, certo ou errado? Certo. Tá? Muita gente às vezes vê essa palavra poupança e ela pensa na poupança nossa que a gente tem num banco. Não é isso. Formação de poupança é formação de dinheiro, é guardar dinheiro, tá? Poupança é usada essa palavra também para se referir simplesmente a guardar dinheiro. Tô poupando, tô guardando dinheiro. Então ela quer formar uma reserva de valor no mercado de valores imobiliários. Aí, segunda atribuição, fixar e implementar as diretrizes e normas do mercado de valores imobiliários. Então ela implementa as diretrizes e as normas. Protege os titulares contra emissões irregulares de valores imobiliários, atos ilegais de administradores e acionistas controladores de companhias abertas, né, sempre, e o uso de informação relevante não divulgada no mercado de valores imobiliários, insider trading, que é inclusive um tema que eu vou falar numa aula sobre normas e padrões éticos, mas só para você se situar nesse momento. Quando a gente fala proteger os titulares, eu não estou querendo dizer que a CVM ela vai, por exemplo, eu fiz uma aplicação numa empresa, perdi dinheiro, eu vou ser ressarcido. Não, se não tiver nenhum erro, né, comprovado que não foi do cliente, né, aconteceu alguma coisa lá, a corretora tem a culpa, beleza, a corretora vai ver o que ela vai fazer, mas ele não vai nunca arcar com prejuízo de ninguém. Isso de emissões irregulares é quando uma empresa, ela está simplesmente, sei lá, vamos supor, já aconteceu um caso de uma empresa chamada Enron, né? Era uma empresa que ela emitia ações, ela tinha ações negociadas em bolsa, só que ela é uma empresa que falsificava a contabilidade dela, né? Ela mandava para aprovação, era aprovado, os auditores independentes não estavam conseguindo pegar porque estava passando, né? Mas era tudo falso, tudo falso. A companhia não tinha lucro, a companhia não dava resultado, só que para os acionistas parecia que dava. Então a CVM ela entra nesse caso para tentar proteger o acionista. Nem sempre ela consegue, né? Muitas vezes quando ela chega é tarde demais. E esses atos ilegais aqui, ó, principalmente esse uso de informação relevante, é quando o diretor de uma empresa, alguém que trabalha dentro de uma empresa, a pessoa tem uma informação privilegiada e ela usa dessa informação para ela ter lucro. O fato de eu ter informação privilegiada não é crime nenhum. Só que eu posso ter essa informação que não foi divulgada para o mercado e eu posso utilizar isso para tentar ganhar dinheiro na bolsa. Isso acontece. A CVM, isso aí é crime, inclusive, né? A CVM, ela tenta fiscalizar isso daí. Então, se tiver algum funcionário, alguma pessoa que está investindo com uma informação relevante, ou seja, sei lá, vamos supor assim, a Petrobras vai ter um lucro recorde daqui 10 dias. Eu sei já desse lucro, só que o mercado não sabe. Aí eu vou lá e começo a comprar ações da Petrobras antes. Isso é crime, tá? Eu deveria esperar essa informação relevante ser divulgada para o mercado. Então, a CVM, ela também fiscaliza isso. Fiscaliza a emissão, distribuição e negociação dos títulos de quem? Sociedade Anônima de Capital Aberto. Então, fechada? Não. Isso daqui eu gostaria que vocês fizessem um círculo, anotassem, tá? Fiscalização de fundos de investimento. Quem faz é a CVM, porque na hora que a gente for ver sobre fundos de investimentos lá na aula de fundo de investimento, às vezes você vai esquecer disso daqui, né? Você fica pensando, poxa, quem fiscaliza um fundo? É a Anbima, é o Banco Central, sei lá, o Conselho Monetário Nacional? Não, é a CVM que fiscaliza os fundos, está aqui a instrução. Regulamenta as matérias previstas na Lei da Criação da CVM e na Lei das Sociedades Anônimas. Propõe ao Conselho Monetário Nacional a eventual fixação de limites máximos de preços, comissões, emolumentos e quaisquer outras vantagens cobradas pelos intermediários do mercado, né, corretoras, bancos. Então, isso que eu acabei de falar para vocês também ali no slide anterior. E fiscaliza e inspeciona as companhias abertas, dada prioridade às que não apresentem lucro em balanço ou às que deixem de pagar o dividendo mínimo obrigatório. Ou seja, uma companhia que já não apresenta lucro, pode ser que ela esteja num processo de falência, né? Não tem como afirmar, ela simplesmente pode não ter lucro, mas ela está crescendo. Ou então essas empresas que deixam de pagar dividendo mínimo obrigatório. Dividendo, ele é uma parcela do lucro líquido da companhia. Você, como acionista, tem direito de receber uma parte do lucro daquela empresa. Se a empresa ela não está pagando o mínimo, a CVM ela vai fiscalizar, obviamente, essa companhia para descobrir o que está acontecendo. Né? Então, ela vai dar prioridade. Não significa que ela não vai fiscalizar e inspecionar outras companhias, mas ela dá prioridade a essas daqui, ok? Então, faça aí suas anotações, lembre dessas coisas que eu falei aqui para vocês.
Com isso a gente finaliza essa aula de CVM. Esse conselho ele é um órgão bem tranquilo, tá? Só para você entender. Existe o Sistema Financeiro Nacional, que eu falei para vocês, né? Aqui a gente tem o Sistema Financeiro Nacional e dentro desse sistema existem alguns órgãos, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional, o próprio Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, nós temos também a SUSEP, Previc, né? Conselho Nacional de Seguros Privados e por aí vai. E existe um conselho, conselho significa que ele é formado de pessoas, de recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, quando ocorre algum recurso no Sistema Financeiro Nacional, quem que vai estar atribuindo, quem vai estar apreciando esses recursos, né, julgando esses recursos? É esse Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, beleza? Foi criado em 1985, e aí se você entrar lá no site dele, se você tiver curiosidade, você vai ver que já teve várias alterações nas suas competências. Então eu trouxe aqui pra gente as alterações principais, tá? As principais competências atuais aí desse conselho. Essas daqui eu passo daqui a pouco, mas só pra gente entender, ele é um órgão integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. Primeiro passo que você vai fazer é excluir esse Fazenda e você vai escrever Economia. Tá? Porque o Ministério da Fazenda não existe mais, ele foi substituído pelo Ministério da Economia, beleza? Só que, infelizmente, lá no site do próprio Ministério da Economia, que fala sobre o Conselho, ainda está falando do Ministério da Fazenda. A gente vai ver que existem até outras partes que está falando do Ministério da Fazenda, a galera esqueceu de atualizar, perfeito? A competência inicial aqui do Conselho limitava-se ao julgamento dos recursos de decisões em processo administrativo sancionadores do Banco Central, da CVM, do Banco Nacional de Habitação e da Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, CACEX, tá? E no caso de Trading Companies, da Secretaria da Receita Federal. Vamos tentar entender então, a gente entender o que a competência dele é fazer esse julgamento dos recursos, mas o que vem a ser, por exemplo, esse Banco Nacional de Habitação, essas Trading Companies e esse CACEX aqui, né? Começando aqui pelas Trading Companies, essas daqui, elas são empresas comerciais que elas basicamente atuam como intermediária, então vou colocar aqui ela como sendo uma intermediária entre empresas que fabricam produtos e empresas que compram produtos, tá? Só que isso daqui relacionado ao quê? Relacionado à exportação e importação, tá? Em operações de exportação e importação. Então essas trading companies, elas surgem aqui como intermediária entre o fabricante e o comprador nessas operações de exportação e importação. Essa carteira do comércio exterior aqui do Banco do Brasil, ela foi uma agência do governo federal que ela era responsável por executar a política de comércio exterior do país. Tá? Só que ela foi criada há muito tempo, lá em 1953, se eu não me engano, para substituir uma outra carteira que tinha aqui no Banco do Brasil, porque na época o Banco do Brasil ele já chegou a atuar praticamente como um banco central, né? Banco Central no Brasil surgiu somente em 1964, no início do período do regime militar. E aí essa carteira aqui, ela basicamente emitia licenciamento para importação, para exportação. Ela também ajudava no financiamento do comércio exterior brasileiro, né? Construía estatísticas oficiais sobre exportação e importação. E essa carteira, de fato, ela nunca foi extinta, tá? Ela ainda existe, porém, suas atribuições agora passaram para a Secretaria do Comércio Exterior, tá? Que também é chamada de SEX, né? Que é uma secretaria também vinculada é uma parte do Ministério da Economia, perfeito? E o Banco Nacional de Habitação era uma empresa pública brasileira que era voltada para financiar empreendimentos imobiliários. Eu falei era por quê? Porque ela foi extinta, tá? Ela foi criada também em 1964, ali no início do período militar, e foi extinta em 1986, um ano depois de terminar também esse regime, tá? E aí você vê que aqui no enunciado ele fala, ó, a competência inicial do conselho. Então limitava-se a isso. Hoje em dia não é somente isso, beleza? Então esse Banco Nacional de Habitação, ele já não existe mais, ele era uma empresa pública, beleza? Ok, então agora, né, aqui ó, ao longo do tempo foram conferidas novas atribuições a esse colegiado, sempre de modo a reforçar seu caráter de tribunal administrativo. Tribunal porque ele faz o quê? Julga, aprecia, né, e tem competência para ver esses recursos aí que são apresentados. Aí aqui, ó, o que ele pode, resumidamente, que vale nos dias de hoje, né? Que pode, inclusive, aí aparecer na sua prova.
apreciar os recursos apresentados contra penalidades aplicadas por infrações à legislação cambial, de capitais estrangeiros, de crédito rural e industrial, antes exercida pelo próprio Bacen. Então, antigamente, o próprio Banco Central ele apreciava esses recursos que eram apresentados, né, em relação a esses assuntos que aconteciam lá no mercado de capitais, ok? Agora, quem faz é o Conselho, ok? Julgar recursos interpostos contra medidas cautelares aplicadas pelo Bacen, no curso de processos administrativos em caso de afastamento de indiciados da administração de negócios de instituição financeira, ou mesmo da determinação de substituição de auditores independentes. Então, ele também vai poder julgar esses recursos. Possui competência recursal para exame das decisões do Banco Central relativas à desclassificação e à descaracterização de operações de crédito rural e industrial e a impedimentos referentes ao Programa de Garantia de Atividade Agropecuária PROAGRO. Esse PROAGRO aqui, ele basicamente é um programa que ele faz o quê? Ele vai garantir a exoneração de obrigações financeiras que são relativas à operação de crédito rural de custeio, cuja liquidação ela pode ser dificultada por conta de ocorrência de pragas, doenças, né, fenômenos naturais, coisas que vão atingir os rebanhos e as plantações, né? Então você tem uma exoneração de obrigação financeira relativa a essa operação de crédito rural de custeio, beleza? Mas tá bom, isso daqui não aparece no edital, é só para a gente entender um pouquinho, né? Competência para exame das decisões do Banco Central relacionadas à retificação de informações, aplicação de multas e custos financeiros associados a recolhimento compulsório, encaixe obrigatório e direcionamento obrigatório de recursos. Em 9 de novembro de 2012 foi publicado o Decreto 7.835, que alterou o Estatuto do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. E você ainda não ouviu falar de COAF, mas você já pode anotar, ó. COAF é o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro no Brasil, tá? Esse COAF aqui, ele cai na sua prova, tem um tópico específico para ele, que a gente vai falar da circular 3978 do Banco Central, e aí eu acabo falando aqui do COAF, a gente vai ver como que ele funciona tudo lá para frente, tá? Mas então, o que essa competência desse conselho trouxe, ó? Alterou o estatuto do COAF, transferindo a competência para o julgamento dos recursos das decisões do COAF, até então atribuída ao ministro da Fazenda, ou seja, ministro da Economia, ao Conselho, né? Então, antes, né, essa competência para julgar as decisões do COAF era do ministro da Fazenda, Ministério da Economia. Agora é desse Conselho de Recursos, perfeito? Beleza. Sobre o COAF, depois a gente vai ver, não precisa se preocupar nesse momento. Aqui tem algumas outras competências, né? Então, a gente praticamente está continuando essa parte daqui. Isso daqui é importante porque a gente vai pegar a composição desse conselho, eu acredito que pode aparecer alguma coisa sobre isso também. É um órgão colegiado formato de pessoas de caráter permanente, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Economia e tem por finalidade julgar em última instância administrativa os recursos de decisões do Banco Central, a gente já viu isso aí, e de decisões das autoridades competentes, ok? Relativas à aplicação de sanções que trata a Lei 9.613. Essa lei é a lei justamente de lavagem de dinheiro, tá? Como lavagem de dinheiro aparece lá na frente no edital, e eu vou ter um tópico específico a isso, por enquanto eu não vou entrar em detalhes aqui, ok? Então tem essas decisões, a gente pode dar uma lida aqui depois. E aí aqui tem a integração do conselho, né? Será integrado por 8 conselheiros titulares, com reconhecida capacidade técnica e notório conhecimento, especializado nas matérias de competência do Conselho, observada a seguinte composição. Então, são 8 conselheiros titulares, 2 indicados pelo Ministro de Estado da Economia, 1 indicado pelo Presidente do Banco Central, 1 indicado pelo Presidente da CVM e 4 indicados por entidades representativas do mercado financeiro de capitais. Quais são essas entidades representativas do mercado financeiro de capitais? Eu já coloco aqui, ó. Vamos pular um pouquinho aqui na frente, só para você ver. Entidades representativas dos mercados financeiros de capitais. FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos. ANBIMA, que é a instituição que faz a autorregulação do mercado bancário. Ela cria códigos de autorregulação, fala sobre distribuição de produtos de investimento, fala sobre
certificação continuada, é a instituição, inclusive, que faz as certificações CPA 10, CPA 20, vocês já devem ter ouvido falar, certificação CEA, tem a certificação também CFG, CGE e CGA. Tá? Essa instituição ela faz todas essas certificações. Ela fala sobre esses códigos de distribuição, certificação continuada, ofertas públicas e outros códigos também que ela traz aí para os bancos terem mais ética, transparência e competitividade. Ok? Essas são as certificações para quem justamente quer trabalhar em banco. Então, a pessoa que vai trabalhar em um banco privado, ela obrigatoriamente precisa ter ou a CPA 10 ou a CPA 20 para conseguir entrar no banco, independente do cargo que você for exercer lá dentro. E você que está fazendo concurso aqui no banco público, você passando no concurso, você vai entrar. Só que depois que você entrar, você pode ter certeza, eles vão te dar um prazo para tirar essa certificação. Tá? Porque você não pode atuar dentro de um banco, comercializando e distribuindo produto de investimento se você não for certificado. Isso é regra. E essa associação aqui, a Ambima, ela obriga os bancos a seguirem essa regra, perfeito? Aí tem a Ancor, que é a Associação dos Corretores, que também tem uma certificação aqui chamada Agente Autônomo de Investimentos, que é uma certificação basicamente para quem quer trabalhar em corretoras de valores, né? Quer ser assessor de investimentos, indicar produtos de investimentos, por aí vai. E a Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto, a Brasca. Então, essas entidades, elas são as representativas do mercado financeiro de capitais e elas fazem indicação de quem? De membro titular, tá? Ai, meu risco saiu aqui, ó. Veio pra cá, deixa eu apagar ele. Elas fazem indicação de... Ai, nem tá apagando o risco, bugou, ó. Ela faz indicação de membro titular, tá? Então, esses 4 membros aqui, que são indicados, eles podem ser indicados por uma dessas sociedades, perfeito? Acho interessante saber que é formado por 8 titulares, tá? Acho interessante saber também essa questão da indicação aqui. Se a prova cobrar alguma coisa a respeito disso, só acerta a pessoa que realmente estudou isso daqui, tá? Senão a pessoa não vai fazer ideia. Você pode colocar que é formado por 8, 10, 16, sei lá, 3 pessoas, a pessoa não vai fazer ideia, ok? Cada conselheiro titular terá um suplente que o substituirá em suas ausências e impedimentos, e os conselheiros titulares e suplentes serão designados pelo ministro de Estado da Economia. Então, cada um desses membros titulares tem um membro suplente, ok? Indicação de membro titular. Ministro da Fazenda, ele indica, ó, 4, sendo 2 titulares e 2 suplentes. Aí você pode falar para mim, né? Isso aqui, pessoal, Ministério da Economia, tá? É porque no próprio site lá do Conselho ainda está desatualizado. É por isso que copiei e trouxe tudo para cá. Mas aí você pode falar para mim, mas William, você acabou de falar para mim que o Ministério aqui da Economia, ele indica 2 titulares. É porque aqui nessa parte eu estou falando somente dos titulares. Então, ó, 2 indicados pelo Ministro de Estado da Economia. Só que 2 titulares, beleza? Ele, além desses titulares, ele vai indicar os suplentes também. Então, em resumo, ele vai acabar indicando 4 pessoas. CVM, 2, né? Você vê que é um titular, voltando aqui, ó, um indicado pela CVM, só que um suplente. E o Banco Central do Brasil, mesma coisa, um titular e um suplente, totalizando 2 pessoas. Ok? Beleza. Aqui é uma observação, né, interessante. Atuam junto ao Conselho procuradores da Procuradoria-Geral da Economia Nacional, designados pelo Procurador-Geral da República, com a finalidade de zelar pela fiel observância da legislação aplicável. Então, vai ter ali, atuando junto a esse Conselho, esse time de procuradores para ver se de fato estão seguindo, ó, a lei aplicável, tá? Podem opinar sobre recursos, comparecem às sessões de julgamento e reuniões técnicas, assessoram juridicamente a presidência desse conselho, e esse conselho também tem uma secretaria executiva como unidade de apoio administrativo e gestão. Preside o conselho um dos conselheiros indicado pelo ministro da Economia. Então, um desses titulares aqui, né, 2 pessoas, um deles vai ser quem vai ser o presidente desse conselho, ok? Vai ser o presidido. E o vice-presidente do conselho é designado pelo ministro da Economia, dentre os conselheiros indicados pelas entidades privadas representativas do mercado financeiro de capitais. Então, dentre esses 4 indicados aqui, também vai surgir uma pessoa que ela vai ser o quê? Vai ser o vice-presidente. Perfeito?
Beleza, e aí a indicação de membro suplente, ó, ela também obedece daqui. Tem o Conselho, Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, de Investidores do Mercado de Capitais e Instituto de Auditores Independentes do Brasil. Então, esses membros suplentes, eles vêm desses órgãos, perfeito? Eles vão surgir daqui, ok? Beleza, pessoal, com isso a gente finaliza essa parte de conselho. E aí na próxima aula eu já começo falando aqui sobre bancos múltiplos, a gente dá continuidade. E aí eu acho que eu não tinha feito a indicação ainda para vocês de um site para você fazer exercício, tá? Que concursos. Ah, William, é um site pago, beleza, só que eu acho que esse site aqui, sei lá, é uns vintão por mês, R$20 por mês. Você já não tá pagando esse curso de conhecimento específico, então assine isso daí, tá? Você vai gastar durante 3 meses, só que vai valer muito mais caso você seja aprovado depois, ok? Então, pessoal, se você gostou aí do vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, indicar para quem precisa e até a próxima. Boa continuidade de estudos a todos. Tchau, tchau!